Boa noite. Graça e paz, amém? Vocês estão vendo pela minha voz, eu já não continuo o mesmo. Eu estava dodói, mas estou melhorando. Sustento os gritos. Estou me sentindo melhor, graças a Deus. A gente tem seguido esse discernimento, essa perspectiva de vocação profética da igreja. A gente tem estudado isso, eu e Daniel, tem sido um tempo muito abençoado para mim. Daniel é instigado demais, ele lê tudo que passa, o que presta e o que não presta, e termina sendo uma mente muito boa, aguçada, fica lá o tempo todo só fubá isso, fubá aquilo, e é muito bom. É muito bom que a gente cresce, eu tenho crescido, tenho sido abençoado. Mas a intenção, quando a gente estava pensando sobre essa vocação profética, é que a nossa sociedade, o tempo que a gente vive, parece que está precisando de uma instigação. A gente teve uma viagem missionária esse ano, e eu fiquei impressionado com os adolescentes da nossa igreja. Os caras são crentes, as meninas também, mas parece que tiraram o sangue deles todinho, e eles estão feitos uns zumbis. Eu fiquei impressionado, um povo consagrado, dedicado, mas parece que não tem garra, parece que não tem fogo, parece que não tem aquela gana, aquele negócio. Eu digo, rapaz, tem alguma coisa fora do lugar. Tem alguma coisa fora do lugar nos adultos. Me parece que a gente está, como adulto, a gente está ocupado demais sempre. E não me parece que essa ocupação seja porque a gente sempre tem coisa boa para fazer. Parece que a gente está usando muitas vezes como desculpa essa agenda lotada para não priorizar as coisas devidas. Fico pensando então que se a gente pudesse ter um ministério profético na igreja, de tal maneira que um pudesse, vez por outra, dar uma chacoalhada, injetar sangue no outro, fortalecer, ou simplesmente aparar arestas, dizer, olha, não está muito legal o que está acontecendo, eu acho que você não tem priorizado a coisa certa. A gente ter esse tipo de responsabilidade mútua, que a gente pudesse começar a abençoar um ao outro, dando, vez por outra, um sinal de que o caminho não vai bem, de que a coisa não vai boa, um para o outro, nessa relação de amizade, sobretudo nessa relação cristã. Eu percebo claramente que está faltando isso. Me parece que na nossa sociedade viramos muito bons de relacionamentos falsos. Nós tratamos uns aos outros assim com um sorriso nos lábios, com gentilezas, amabilidades que não estão no nosso coração. A gente está vendo o outro errar, a gente está vendo o outro na beira do abismo, a gente está ciente de que o outro vai se quebrar, mas a gente está sorrindo para ele como se a gente estivesse concordando e diz que o outro vai se perder. Mas a gente deixa. Me parece que esse sangue de Jesus, ou pelo menos essa veia de Jesus, está faltando na igreja. A gente não parece tratar mais as coisas que precisam ser tratadas. E isso é sinal de que está faltando amor, de que está faltando de fato respeito uns pelos outros. A gente está mais na linha do politicamente correto, do que é que vão pensar de mim. Rapaz, eu não vou me meter nesse assunto que eu sei que é encrenca e a gente está deixando para lá. Eu poderia falar do hedonismo, individualismo, poderia falar dos ismos, que são as afetações sociais, que são as crises sociais, mas nada disso para mim me convence. Porque se eu olhar para o primeiro século, ou se eu olhar para os personagens bíblicos, eles tinham nas suas próprias épocas as suas próprias confusões e tinham as suas próprias crises e os seus próprios ismos. No entanto, o que fez diferença para eles é o mesmo que faz diferença para nós, é a vida de Deus. E um povo que simplesmente começa a viver Deus, seja pessoalmente, ou seja um agrupamento, começa a salgar. E estamos, me parece, comendo uma comida diária. Assim eu vejo nos nossos relacionamentos, eu vejo nas nossas caminhadas, estamos comendo um com o outro comida sem sal, comida sem tempero,
é comida de doente, é sem sabor. Eu fico pensando que é isso que está acontecendo com os adolescentes. Está faltando sabor, está faltando vibração. Os caras estão crescendo e não namoram. E não é porque é gay não, mas não namora. Eu falo assim, acorda. Acorda, você com 17 anos vai ficar para titia. Acorda, moleque. O que é que está acontecendo? As meninas também. Me parece que há uma distorção tão grande de valores, tão grande, irmãos, que os pais não sabem mais educar seus filhos. Tu tem um filho homem, cria feito homem, rapaz. Não é para levar para um lugar errado, não, para ele ter relação sexual, não. Nem é para ficar ensinando no site pornográfico, que isso não é ser homem, não. Mas é chamar o cara para assumir a responsabilidade, para assumir o peso. Está faltando. Está faltando. Ah, não quero não. Eu quero jogar um videogame. Assim o dia todo, velho. Parece que está precisando dar uma tapa para ver se... Estou brincando, não precisa ninguém bater em ninguém. Mas que dá vontade de dar. Porque o negócio está sem instigação. O que é que está faltando, irmãos? Olha, para os nossos cultos, eu vou falar a verdade com você, irmão. Eu vou falar bem sincero com você. Eu não estou satisfeito. Eu sei que o culto não é para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu estou pensando aqui, eu estou sinceramente pensando num grupo que está vibrando com Deus. Como está vibrando com Deus e a gente se apresenta desse jeito? Sem instigação. Sem realmente apresentar-se diante de Deus. Tem alguma coisa faltando. Quando a gente está falando sobre vocação profética, a gente está falando desse tipo de instigação de Deus, que não deixa a gente ficar passivo diante da perdição, não deixa a gente ficar passivo diante do mal, não deixa a gente ficar passivo diante de alguém que a gente ama e a gente está vendo ela se perder, um filho, que a gente vê ele se perdendo e não faz nada. Uma filha que a gente vê ela se desencaminhando e a gente não faz nada. Um cônjuge, um amigo e a gente não faz nada. O que é que está acontecendo? Tiraram de você as veias, tiraram de você o coração, tiraram de você amor pelo próximo. O que é que está faltando, irmãos? Sinceramente eu acho que está faltando isso aqui. É a igreja descobrir que em Jesus havia esse tipo de amor, havia esse tipo de denúncia, havia esse tipo de correção, havia esse tipo de relação com os amigos, com as pessoas que ele amava. Que Jesus não era um bom moço segundo o costume da época. Que Jesus era assim, ele não era um revoltado, não era um rebelde, não era um degenerado, mas ele era assim um instigado, que veio salgar, que veio fazer diferença, que veio transformar o mundo. Me parece, está faltando isso na gente. Então essa série, não é para a gente simplesmente assim, tá, outro sermão, não vi, entendi. Gostei muito da história de Elias. Sim, eu também gostei da história de descer o fogo do céu 2 vezes, coisa interessante. Tá. Mas as nossas relações interpessoais, você está sendo bênção na vida de alguém? Se não está, vou dizer, irmão, o que é que vale? Esse parece que é o maior drama de pregadores de um modo geral. Até que o que é que vale a gente preparar sermão se a coisa não acontece? Mas eu creio que mais do que minha pregação, mais do que qualquer coisa que eu intente fazer, Deus está aqui. E Ele não age como eu consigo ver. Ele age muito mais do que eu jamais poderia pensar. Se é o poder dEle que está aqui, eu posso ter esperança que alguma coisa nova e boa há de acontecer aqui, nesse lugar. Hoje, Deus vai colocar você contra a parede, nesse sermão, para você tomar uma decisão. Hoje, você precisa tomar uma decisão. Se vai ou se não vai caminhar em discipulado com Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia, por favor,
no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. A gente vai ler até o final e depois a gente vai pular para o segundo livro dos Reis, no capítulo 2, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19, e depois a gente vai para o segundo capítulo dos Reis, a partir do versículo 9. Abriu? Se você tiver próximo de alguém que está tendo dificuldade, não consegue achar, ou talvez não tenha nem Bíblia, a pessoa está meio aí deslocada, meio perdida, talvez a pessoa esteja vendo no celular YouTube, sei lá. Você olha aqui a Bíblia, ajuda o cara aí, ajuda por favor. Vamos partilhar aqui a Bíblia para a gente estar lendo juntos, tá bom? Vamos lá, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis 19, 19, diz: Partiu, pois, Elias dali. Lembra onde é que ele estava? Na caverna. Último sermão, Elias estava numa crise de arrebentar dentro de uma caverna. Então ele saiu dali e ele achou Eliseu. Por que ele achou Eliseu? O texto diz que ele achou Eliseu porque Deus tinha mandado ele ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. Então ele saiu dali e achou Eliseu, filho de Safate. E ele andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, ou seja, estava com a última junta de boi. E então, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre Eliseu. Então, Eliseu deixou os bois, correu após Elias e falou com Elias assim: olha, deixa-me beijar meu pai, minha mãe, por favor. Eu vou só dar um beijo neles e eu te seguirei. Elias respondeu: vai. Mas vai num pé e volta no outro. Eu me lembro quando era pirraia que era assim que a mamãe falava: vai num pé e volta no outro. Então, vai e volta. Não inventa de ficar lá, não. Pois já sabes o que é que eu fiz contigo. Eu te chamei para ser meu discípulo. É isso que ele está fazendo. Versículo 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e o serviu, seguia e servia. Agora, capítulo 2 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 9. Capítulo 2, segundo livro dos Reis, a partir do versículo 9. Havendo, pois, ou melhor, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres. O que é que tu queres que eu te faça? Por favor, me diz logo, antes que eu seja tomado de ti. Então disse Eliseu: eu peço-te que me toque por herança uma porção dobrada do teu espírito. Eu quero a unção dobrada que está sobre você. Eu quero a porção dobrada do Espírito do Senhor que está sobre você. Eu quero conhecer esse Deus dobrado, feito tapioca. Eu quero dobrar esse negócio. E ele continua, versículo 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, não é fácil ter unção. E continuou: todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, ou seja, se você ficar no meu calcanhar aprendendo tudo, então assim se te fará. Porém, se você ficar disperso, sem foco, se você ficar olhando para outras coisas e ficar fazendo outras coisas, você não terá unção. Indo eles, andando e falando, crescendo, é isso a ideia, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias não subiu num carro de fogo, viu? Tem muita gente achando que Elias foi embora no carro de fogo. Não foi, o carro de fogo separou ele de Eliseu. Isso passa para mim a mensagem de que Eliseu está tão no pé que precisou Deus fazer esse rompimento, separá-los, e fez com fogo. E então o texto diz para nós assim: e aí veio, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Versículo 12. O que vendo Eliseu, chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais Eliseu via Elias, de jeito nenhum. E tomando as vestes de Elias,
rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Cadê a porção dele? Cadê o espírito dele? Agora está sobre mim. Eu estou agora no lugar de Elias. Eu estou cheio de unção. Cadê o Senhor? O Senhor foi com ele, o Senhor ficou aqui. É isso que Eliseu está perguntando. E então ele diz: quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou o que Elias tinha feito. Eliseu faz, e Eliseu toma consciência: rapaz, o Espírito de Deus agora está sobre mim, agora a jornada é minha. Vamos orar, irmãos. Pai, eu te peço misericórdia, para que a tua palavra não se perca em fábulas, analogias e coisas perdidas que podem sair da minha cabeça. Mas eu peço, Senhor, que grave, mas grave fortemente nos nossos corações aquilo que é recado teu. Quem sabe, Deus, a gente não possa escapar hoje daquela sentença que vem do teu altar, fortalecendo e firmando o nosso coração. Faz isso, Deus, eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Você entendeu o que foi que aconteceu? Se não entendeu, eu vou contar bem rapidamente a história. Elias estava na caverna, ficou dentro da caverna, a crise era a crise no coração, e de repente ele disse assim: Deus está passando do lado de fora dessa caverna, para lá e para cá, e eu estou aqui dentro. E Deus tinha dito: sai Elias. Ele saiu. Quando ele saiu, de repente ele ouve Deus, e quando ele ouve Deus, Deus disse para ele: o que é que tu estás fazendo aqui, rapaz? Como é que tu estás perdendo a chance de me servir, assim, nas tuas próprias coisas, nos teus próprios pensamentos, na tua burrice, na tua demência? Sai daí, cara, para com isso. Eu tenho por mim, por certo, que o que Elias está passando não é uma depressão. Tem muita gente falando que Elias estava com depressão. Ele está passando com uma crise vocacional séria. Elias está dizendo assim: eu estou desistindo, eu estou arregando, esse negócio não é para mim, esse serviço é duro demais. Qualquer pessoa que serve a Deus de verdade, com o coração, passa por uma fase dessa, e não é depressão. A pessoa diz assim: rapaz, eu não quero mais não, esse negócio é difícil, é duro. Quando a gente se distancia de Deus, quando a gente não ouve mais a voz de Deus, quando o Espírito de Deus não enche mais o nosso coração, certamente a gente vai para dentro de uma caverna pessoal no nosso coração, e lá na caverna do nosso coração a única coisa que a gente quer fazer é desistir. Eu não quero mais Deus. Todo mundo, pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser crente, pode ser nunca ter tido um cargo dentro de igreja, pouco importa, porque não é isso que se está falando. Se está falando sobre vocação. Crente que é crente tem vocação, e qualquer crente comprometido com Deus pode passar por um momento que entra na caverna do seu próprio coração e diz: eu não vou sair daqui por nada, eu arreguei, eu não quero mais. Só que Deus está passando lá de fora, porque Deus não tem parte nenhuma com os engendros e os enganos do seu coração e da sua caverna. Deus está do lado de fora, está dizendo assim: sai desse negócio, esse negócio não é meu não, eu não tenho nada a ver com isso, vem para aqui para fora. Elias, quando sai, Deus diz para ele assim: vamos parar com isso? Está fazendo o que da vida? Está perdendo o seu tempo, você está aí inutilizado por causa do seu próprio raciocínio. Vamos parar com isso. O que é que tu estás fazendo, Elias? Elias toma tino. Ele diz: agora está na hora de você começar a agir. Desce, volta pelo caminho que você veio, e você precisa ungir algumas pessoas. Dentre as que eles precisavam ungir estava Eliseu. Ele sai, e o texto segue dizendo que quando ele saiu, passando no caminho de volta, ele chega e se encontra com Eliseu. E na hora que ele se encontra com Eliseu, ele lhe põe um manto. Deixa eu lhe dizer o que é isso. Você está vendo aqui esse manto? Está vendo aqui? É mais ou menos a figura do que Elias deveria ser. É claro que isso não é um retrato. Você está vendo esse negócio, uma pele sobre ele? Isso é um manto de um profeta. Isso é o significado do cara que está levando o sol nas costas, do cara que está indo para lugares ermos, do cara que está pronto para ir para qualquer jornada, seja frio ou seja calor. Ele está protegido por uma pele, por um manto, por um negócio ali. Pronto. Ele pegou esse negócio, tirou das costas e botou lá em cima de Eliseu e falou assim: você já sabe o que eu fiz com você. Ele não ungiu Eliseu. Não pensa que houve uma unção.
Não houve uma transformação de Eliseu. A única coisa que ele fez foi dizer assim para Eliseu: Eliseu, Deus está lhe chamando para você estar cheio do Espírito e fazer da sua vida alguma coisa proveitosa para Deus. Deus está pondo sobre você agora. E Eliseu entendeu. E Eliseu disse: rapaz, não dá para eu ficar na minha vidinha em si mesmada, fazendo as mesmas coisas que qualquer um pode fazer, enquanto eu posso servir ao Senhor e Ele está me chamando. Aí ele corre, chega para junto de Elias e fala: Elias, deixa eu dizer uma coisa para você, por favor. Deixa eu ir lá, pelo menos dar um abraço. Eu queria dar um beijo no meu pai e na minha mãe, e eu volto, já volto para lhe seguir direto. Elias disse: vai, mas volta. Não inventa de ficar lá não, porque eu conheço esse negócio. Você diz assim: rapaz, fogo do céu, eu vou com Deus para onde Ele quiser, eu estou pronto para te servir, vamos lá Deus, e na hora que você volta para a sua vida comum, na hora que você volta para os seus relacionamentos, você diz assim: rapaz, é porque eu estou tão ocupado aqui, é porque tem tanta coisa importante para fazer, eu tenho tanto papel para resolver, eu tenho tanta crise para fazer, sabe uma coisa, não dá para eu ir agora, para ir mais um pouquinho, Ele já advertiu, porque quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Então não tem esse negócio de ficar, mas peraí, essas desculpas esfarrapadas que normalmente nós usamos, dizendo assim: rapaz, é porque eu estou ocupado demais, rapaz, é porque minha agenda não cabe, é porque eu tenho tanta coisa para fazer, é porque eu tenho. Elias já disse para Eliseu: se Deus chamou você e quer usar você, a prioridade zero é Deus. Então para com essas desculpas esfarrapadas e volta. Elias foi, e Elias tomou uma decisão que não foi pedida por ele. Ninguém pediu Elias, ou melhor, Eliseu tomou uma decisão que Elias não pediu. Eliseu chega lá, pega as 12 juntas, que não são dele, a não ser a última junta que ele tinha na mão. Ele pega as 12 juntas e solta. E então ele pega a 12ª, que é a dele, e ele sacrifica ela em adoração a Deus. E pega o arado da terra, que é de madeira, ele quebra aquele negócio, faz uma fogueira e faz um cozinhado, e serve aos seus amigos, serve a todo mundo. Ele está fazendo uma festa de despedida. Ele está dizendo assim: minha vida vai mudar, eu não tenho mais condição de estar fazendo o que é uma vida comum, uma vida sem Deus, uma coisa que é servindo apenas a si próprio. Desculpa, pessoal, eu agora sou servo do Deus Altíssimo, não dá mais. Agora eu preciso fazer a agenda de Deus, preciso fazer a vontade de Deus. Se despediu do pessoal, deu um beijo em papai, um beijo em mamãe, e foi-se embora, seguir Elias. Se você olhar o livro de 1 Reis, os próximos capítulos, você vai ver que Elias está em atuação. E há duas possibilidades. A primeira é que Elias seguiu para fazer o que Deus tinha mandado ele fazer, e Eliseu ainda está na festa, por isso ele não está participando desse momento. Mas a segunda possibilidade, que é a mais plausível, é que Elias seguiu adiante, Eliseu acabou a festa e seguiu atrás, e os eventos que acontecem com Elias no restante do primeiro livro de Reis, Eliseu está presente. Eliseu está como aquele cara que assiste, aquele cara que aprende, aquele cara que quer conhecer, aquele cara que está dizendo assim: eu queria saber como é que a unção de Deus opera numa vida, eu queria conhecer esse poder de Deus na minha vida, então eu vou ver, eu não vou me negar. E se você observar as agendas que Elias foi fazer, os compromissos que Elias foi fazer, se eu tivesse na pele de Eliseu, eu ia dizer: rapaz, vou não, estou arregando. Um deles, Elias sobe no monte, fica lá no monte, e de repente o rei manda 50 soldados para prender Elias, para matar Elias. Imagina se eu sou Eliseu, eu ia dizer: Elias, vamos fazer o seguinte, tu fica no monte sozinho, e eu vou ficar esperando você quando você descer para um lugar mais escondido. No monte, todo mundo vendo, é doidice. 50 homens subiram, e os caras disseram assim, os soldados disseram assim: Elias, homem de Deus. Aí Elias respondeu assim: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. E pá, 50 homens morreram. Veio a segunda leva de 50 homens, ele disse: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma.
de novo, a terceira que chegou, então já vieram dizendo assim: Elias, por favor, tem misericórdia da gente. Por favor. A gente está vindo só como mensageiro. É o rei que está pedindo para você ir. Você pode ir. Ele foi e disse: Deus, o que é que o Senhor está dizendo? Deus disse assim: vai com eles, pode ir, eu estou protegendo. E nisso tudo, eu sou da segunda versão do entendimento de que Eliseu está lá. Ele está vendo o fogo descer e consumir 50 soldados. Depois o fogo desce e consome 50 soldados. Você não vai achar isso no texto da Bíblia. Mas é claro, pelo menos para mim, que quando ele fez a festa e seguiu Eliseu, ou melhor, seguiu Elias, todos os eventos que Elias passou, Eliseu deveria estar lá. Independente disso, a gente chega nessa parte final. Quando Eliseu está seguindo Elias para todo lugar, os discípulos, que são os outros que estão junto, estão dizendo o tempo todo assim: olha, Elias vai ser arrebatado. É claro, irmãos, que esse povo tem um discernimento muito grande sobre Deus. Essa comunidade de discípulos é gente que vive agarrada com Deus. E eles estão tendo um discernimento geral, está dizendo assim: o cara vai ser arrebatado, Elias vai ser arrebatado, esse cara não vai ficar mais aqui entre nós não. Deus já está dizendo, olha, Deus já está avisando que ele vai ser arrebatado. E eles estão dizendo para Eliseu: Eliseu, o cara vai ser arrebatado. E Eliseu diz assim: ó, vamos parar com essa conversa, a gente já sabe. Vamos parar com esse negócio, quando Deus quiser fazer, Ele faz. E a conversa segue, até que Elias chega para Eliseu e fala assim: tu fica aqui, eu vou lá. Eliseu disse: ó, eu não fico não. Você me chamou para lhe seguir, eu vou lhe seguir. Você me chamou para receber a unção de Deus, eu vou receber essa unção. Eu vou aprender a andar com Deus, Elias. Eu vou aprender. E ele continua. Elias chega e diz para ele: então tá bom, vamos fazer o seguinte, me diga o que é que você quer. O que é que eu posso fazer por você? Eliseu disse: eu quero uma coisa, de verdade. Desde quando você botou o manto sobre mim, é a única coisa que eu quero. Eu quero que o Espírito de Deus tome posse total da minha vida, de uma maneira tal, que eu seja duplamente usado, além do que você foi. Eu quero isso. É isso que eu quero, Elias. Elias disse: olha, se você vir o que vai acontecer comigo, quando eu for levado, então vai acontecer com você. Você vai receber essa porção. E ele ficou no pé, e então vem a carruagem de fogo, separa eles, e na hora que separa, vem um redemoinho e leva Elias. E Eliseu recebe essa porção, mas pensa que houve algum toque místico, alguma emoção, aquele êxtase: é agora, eita pau, agora vai. Nada disso, irmão. Não era uma sessão de macumba, era o Espírito Santo. Sabe, Eliseu está inseguro, ele fala: será que veio? Será que o Espírito Santo me tocou? Será que agora eu estou cheio dele? Eu vou repetir o que eu vi Elias fazendo. E pega um manto e bate nas águas do rio Jordão. Quando ele bate nas águas, as águas se separam. Ele diz: o Espírito está sobre mim. Elias fez isso. Ainda agora eu vi a água se abrindo. Agora eu faço, a água se abre. Eu sei que eu estou com a porção do Espírito. Irmãos, esse processo de convivência para conhecer a Deus, preste bem atenção, esse processo de convivência para conhecer a Deus, esse processo de convivência para estar cheio do Espírito, esse processo de convivência para obedecer à vocação de Deus, chama-se discipulado. É só isso. É uma convivência de gente que quer Deus de verdade e que está um com o outro aprendendo a amar a Deus, a viver para Deus de modo integral, em todas as áreas, sem separação. Deus ser o centro da alma, ser o centro da vida, é isso. Isso é discipulado. Discipulado não nasce na época de Jesus, não nasce. Discipulado é muito anterior, inclusive, a Elias e Eliseu. A Bíblia está cheia e repleta do testemunho desse discipulado. Quando pessoas se juntam
por um meio divino, por um método divino, para caminharem, mas caminharem de verdade, uma com a outra, ou umas com as outras, para conhecerem a Deus. Eu queria pensar com você algumas coisas que ficam claras nesse texto, para abençoar a nossa vida. A primeira coisa que eu queria pensar é essa: o discipulado não é um processo do tipo assim, rapaz, eu queria muito ser discipulado por fulano. Quem sabe se eu for discipulado pelo pastor Daniel, rapaz, eu vou ter um fogo, vou ter um coração, vou ter não sei o que lá. Quem disse que Deus quer que o pastor Daniel lhe discipule? Quem sabe Deus está querendo que na verdade seja um irmãozinho daqui da igreja, que você vive com ele, você caminha com ele, você tem oportunidades com ele, mas você não consegue simplesmente abrir o seu coração para descobrir que Deus quer agir através desse irmão na sua vida. Quando eu era pichota, adolescente, veja só, esse foi o meu processo, o processo de cada um é de cada um. Mas o meu processo, quando eu era adolescente, lendo as Escrituras, depois da minha conversão aos 12 anos, eu comecei a observar Jesus. E eu falei, Jesus discipula. Era meu processo no meu coração, falando, Jesus discipula, Jesus discipula. Eu quero ser discipulado. Eu quero ser discipulado. Esse negócio já estava no meu coração. Eu andava com mais 2 amigos, que a gente vivia buscando a Deus. Eram 2 amigos, um era 1 ano mais novo que eu, e o outro era 1 ano mais velho do que eu. Eu bem no meio ali. Nós 3 íamos para a igreja para orar, jejuar, buscar a Deus. Nós queríamos andar com Deus e ponto. E aquilo era o discipulado de Deus naquele momento da minha vida. De repente, vem um chamado, Deus me diz, olha, você precisa ser pastor, eu quero que você seja pastor. Eu resisti, eu falei, eu não quero esse negócio para mim. Tudo bem, acontece uma série de sucessões de fatos, de repente eu estou no seminário. Quando eu estou no seminário, eu falo, Deus, eu queria ser discipulado, Senhor. Eu estou aqui num seminário, eu estou aprendendo grego, hebraico, história da igreja, teologia sistemática, estou aprendendo tudo quanto é matéria, mas eu não estou aprendendo a tua vida. Eu não estou aprendendo a caminhar contigo, eu estou aprendendo matérias. Uma série de matérias que vão me ajudar até a ler de maneira mais concisa, ou de uma maneira melhor, as Escrituras. Mas isso não é andar contigo. Eu queria, Senhor, muito andar contigo. Me ajuda, me mostra pessoas para isso. E lembro que eu passei um período de aridez. Me lembro muito bem que no 2º ano do seminário, quando a gente começou a estudar uma série de matérias, começou a dar uma sequidão na minha alma, tão profunda, irmãos. Mas tão profunda, que naquela época, enquanto eu estudava as matérias que eram obrigatórias dentro do seminário, eu tive vontade de largar a fé. Estou falando para você. A minha vontade é dizer, rapaz, eu não creio em mais nada disso. Eu vou virar ateu. Para você ter ideia de como a alma estava seca. Mas nessa secura, eu dizia para Deus, Senhor, eu preciso de gente que me ajude a te ver, a te conhecer. Eu quero esse negócio dentro da minha alma, Senhor. Eu não quero estar sendo levado pela secura da minha vida, pelas minhas percepções. Eu preciso, Senhor. E Deus levantou pessoas para me abençoar. Deus levantou pessoas para me fazer ver, gente que chegava, veja só, começaram a caminhar comigo, e me admoestavam, e me corrigiam, e me tratavam, e me abraçavam, e me consolavam, e me fortaleciam, me chamando sempre de volta para o Espírito, me chamando de volta para a palavra. Fui ordenado pastor, agora está resolvido, é ou não é? Pastor já está por conta própria, agora já sabe tudo. Que nada. Quando eu fui ordenado pastor, eu dizia para Deus, Senhor, eu preciso de discipulado. Eu preciso aprender a caminhar com pessoas que te queiram. Eu não quero simplesmente ser pastor. Eu não tenho vontade nenhuma de estar no púlpito. Eu não tenho vontade nenhuma de estar em gabinete. Eu não tenho vontade nenhuma de estar fazendo nada dessas coisas. Se o Senhor não estiver comigo, Deus, eu preciso do Senhor, por favor. Põe pessoas. E Deus pôs. Paulatinamente, ao longo da jornada, Deus tem posto pessoas para me
chegar junto dele, para me fazer crescer, para eu entender tantas coisas que eu não entendo a meu respeito, a podridão da minha alma, o vazio, a sequidão, a perdição. Quantos amigos, quantas pessoas que Deus tem usado ao longo da jornada para simplesmente me dar um puxa-vanco, para me dar um vai e eu vou. Me desculpa estar dando um testemunho, mas eu vou lhe dizer uma coisa: não há jornada espiritual só. Não há. A nossa mente é confusa. E o nosso coração é deturpado. E enquanto a gente fica só nas nossas próprias elucubrações, a nossa alma seca. E não há discipulado que é só mecânico e conhecimento. Nós estamos aqui na igreja, estamos fazendo grupos de discipulados. Mas é óbvio, tem um grupo lá, 20 pessoas, 30 pessoas, dentro de um discipulado. Eu posso dizer que eu estou conseguindo discipular 30 pessoas? De jeito nenhum. Dentro daquelas 30, a expectativa é que pessoas que queiram Deus use umas às outras para lhes fortalecer no coração, amarem mais a Deus, se apegarem mais a Deus, viverem as Escrituras, provarem de Deus e aquecerem a alma. Ficar esperando pelo pastor, ou esperando pelo doutrinador, pela pessoa capaz. Sim, eu tenho passado, Deus tem dado graça. Os pastores, presbíteros da igreja têm passado conteúdo bíblico, profundo, denso, coisa de Deus. Mas eu preciso dizer para você, aquilo não forma o coração. Eu tenho falado lá no grupo de discipulado novo que a gente está caminhando agora, eu falo: rapaz, se você não lê a Bíblia, se você não ora, e se o seu coração não se aquece por Deus, se você realmente não vai em direção a Deus, isso que estamos fazendo não é discipulado. Discipulado é caminhar com Deus. O discipulado não ocorre por uma escolha, tipo, quando fulaninho quiser me discipular, aí agora eu vou conseguir ser discipulado. Quem escolhe é Deus. Quem determina é Deus. E se você estiver ávido, preste minha atenção. Se realmente você quer Deus, e você for sincero com Deus, e disser: Deus, eu preciso. Não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa dos meus problemas, é que eu preciso de Deus. Se você orar e buscar, Deus vai providenciar, porque essa é a maneira de Deus para caminhar aqui na terra. Essa é a maneira de Jesus caminhar aqui na terra, é por meio do discipulado. O Filho de Deus veio à terra, e a maneira dele caminhar na terra foi discipulando. Como você acha que ele quer caminhar com você enquanto igreja? Como você acha que ele quer caminhar com você enquanto gente? Mas esse é um processo de Deus. E não adianta a gente tentar encaixotá-lo, ou criar mecanismos, ou determinar. Se é gente que quer Deus e que diz: eu preciso conhecê-lo mais, aí começa a acontecer. Você vê, quem foi que encaixou, quem foi que conseguiu encontrar Elias e Eliseu no mesmo caminho? Quem foi que promoveu? Que fórmula é essa? Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus que me deu aqueles 2 amigos na minha adolescência. Foi Deus que me deu companheiros no Instituto Bíblico. Foi Deus que me deu no seminário pastores e amigos que podiam me ajudar. Foi Deus que me deu companheiros quando eu era pastor jovem. É Deus que tem me dado companheiros agora, pastor um pouco mais experiente. É Deus. É Deus que encaixa essas coisas e não nós. Deixa eu lhe contar uma experiência relativamente recente, cerca de 2 ou 3 anos atrás. Estávamos com um caso de disciplina aqui na igreja. Problema bem considerado, aqueles que é pesado, que drena as forças, que você fica sem ânimo. Eu cheguei e falei assim: rapaz, eu preciso de um presbítero, alguém para caminhar comigo nesse negócio, está muito pesado. E um presbítero disse assim: eu topo.
E começou a caminhar. E aquele processo que era pesado, difícil, que drenava o coração, de estar acompanhando alguém que estava em disciplina. Aquele processo foi por demais abençoador para a minha vida. Mas sabe o que é interessante? Que depois aquele presbítero chegou para mim e falou: olha, pastor, vou dizer uma coisa, eu aprendi como aconselhar. Eu aprendi como caminhar com pessoas durante esse processo. O que foi que aconteceu durante aquele período? Período de um ano e meio que ficamos juntos caminhando nessa disciplina. O que aconteceu foi que Deus juntou naquele percurso. E durante aquele percurso conhecemos mais a Deus, vibramos mais com Deus, experimentamos mais Deus. Disponha-se, irmão. Porque hoje é Deus que está passando aqui com o seu próprio manto e está passando sobre a igreja dizendo assim: quem vai querer me seguir? Segunda coisa que eu queria que você visse, que discipulado, que o discipulado é necessariamente por as prioridades alinhadas aos desejos de Deus. Deixa eu contar uma historinha bíblica para vocês aqui. O tempo já passou. Uma historinha bíblica. Isaías foi um cara que foi criado no palácio e sabia uma teologia. Irmãos, a teologia de Isaías, tem teólogo que fala que é a maior teologia do Velho Testamento, de Isaías. Isaías era aquele cabeção. O cara era culto, entendido pra caramba. E foi criado no palácio com todos os recursos. Ok. Isaías pensa: rapaz, esse cara sabe, esse cara está conhecendo, esse cara tem acesso, esse cara tem cultura, esse cara é bom. De repente, esse cara é tomado pela presença de Deus no templo. Ele estava no templo. E de repente ali ele é tomado pela presença de Deus. E quando ele é tomado pela presença de Deus, ele diz assim: eu sou uma porcaria. Desculpa essa palavra, tem gente que não gosta, mas é um português bem claro. Eu não presto para nada. Eu sou igual a todos os demais seres viventes na terra. Eu não sirvo, mas ali, na presença de Deus, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser. Pode me usar, Senhor. Faça de mim o que quiser. E quando ele fez isso, lá na frente, ele vai descobrir que os pensamentos de Deus não são os pensamentos de Isaías, nem de Jeremias, nem dos outros profetas. Ele vai descobrir que os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. Como ele descobre isso? Andando com Deus. Andando com Deus. Sabe o que o discipulado é? O discipulado é quando eu e você dizemos assim: Deus, eu quero te conhecer. Abra, Senhor, meios, mexa, disponibilize, faça o que o Senhor quiser. Eu quero te conhecer. Quando a gente faz isso, Deus vai vir realmente na nossa vida, vai mexer com uma série de coisas. Eliseu não precisava largar a junta de boi se ele não quisesse esse caminho para a sua vida. Mas como ele queria aquele caminho para a vida, ele precisava começar a colocar a família. Veja só, a família precisava estar debaixo dos desejos de Deus. O que é que Deus quer para a minha família agora? O que é que Deus pretende com os meus pais agora? Ele encaixa. Sabe por que Eliseu não se torna um relapso e um mau exemplo? Porque ele está conseguindo encaixar a família, o cuidado com a família, o amor à família dentro da vontade de Deus. Quando a gente encaixa os nossos maiores sentimentos, as pessoas mais valiosas, a nossa própria família, quando a gente encaixa ela dentro da vontade de Deus e não o contrário, irmãos, pode ter certeza que Deus sabe como cuidar. Deus sabe como cuidar. Estava conversando com alguém, falando sobre morte. E a pessoa disse assim: pastor, mas quem sabe se você vive mais 50 anos ou se você vive 1 minuto. Eu falei: é mesmo. Mas seria muito bom se fosse só 1 minuto, porque incomparavelmente melhor estar lá. Na hora eu pensei em meus filhos. Na hora eu pensei em minha mulher. Meu Deus,
que é que vai ser deles? Mas também na mesma hora eu pensei, será que o meu Deus, que tem os meus dias contados, que sabe a hora de me tirar do planeta Terra, não tem amor suficiente para cuidar dos meus filhos? Para cuidar da minha mulher? Que é isso? Para com isso, fubá. Deixa de achar que é tu que cuida. Quando a família está encaixada na vontade de Deus, quando a gente consegue pegar os nossos relacionamentos, as pessoas a quem a gente ama, e encaixá-las debaixo do propósito de Deus, irmãos, o discipulado está acontecendo. Aí você vai dizer assim, tá bom, aí eu vou dizer, Deus, eu te quero, vou te buscar, e vou fazer com a minha família o que tu queres. Eu vou fazer com a minha casa, com meus amigos, o que tu queres. Eu vou fazer, Deus, porque eu quero realmente te seguir, te conhecer. Então eu vou fazer isso, eu vou encaixá-los na tua vontade. Eu vou viver conforme a tua vontade para eles. Eu vou abençoá-los pela tua vontade. Joia. Eu vou dizer para você, irmão, sabe o que é que a sociedade nossa fez? Pegou e destrinchou a nossa existência como se a gente fosse fascículos, como se a gente não fosse uma pessoa só, a mesma pessoa que está no trabalho, a mesma pessoa que está em casa, a mesma pessoa que está na igreja, mas é como se fosse assim, um ser está no trabalho, outro ser está na família, outro ser está na igreja. O que é isso? Você não tem um segmento na sua alma dizendo, esse aqui é espiritual, não, esse aqui é trabalho, isso aqui não, isso aqui é família, não, isso aqui é... Não tem! É o mesmo coração que trabalha, é o mesmo coração que está na família, é o mesmo coração que está na igreja, ou não? Se é o trabalho, aquilo que você chama erroneamente de seu ganha-pão, o trabalho precisa se encaixar. O que é que Deus quer? O que é que Deus quer? É assim que se encaixa. As prioridades da nossa vida, elas são transformadas pelos desejos de Deus. Aí você vai saber, em cada momento, por exemplo, você está entre dois compromissos. Você tem um compromisso marcado, mas de repente aconteceu um problema na sua casa. E você faz, o que é que eu faço? Eu não sei se eu vou resolver esse negócio ou se eu vou para o compromisso. Qual é o mais importante? Qual é a prioridade? Aí você vai para o que todo mundo vai, o mais urgente. Ou então você diz, se eu não for para o trabalho, esse compromisso que eu tenho no trabalho, se eu não for, vou perder meu emprego, então, que a família sei lá, eu vou embora. Não! Alô! Quem é que conduz você, filho? Como é que você está discernindo as coisas desse jeito? Pode ser que exatamente nesse momento Deus está dizendo para você assim, cuida da família, eu vou cuidar do seu trabalho, ninguém vai lhe fazer mal lá, ninguém, cuide da família. Ou pode ser que Deus esteja dizendo assim, vá cuidar do seu trabalho, deixa que a família eu cuido. Como é que a gente vai discernir isso, irmão, se a gente não anda com Deus? Você pensa que vai ter uma varazinha de condão? Você pensa que vai ter alguma coisa que vai vir do céu, tipo uma mensagem esotérica que vai aparecer no seu WhatsApp dizendo assim, agora vá para o trabalho. Você acha? Claro que não. Caminhar com Deus vai repaginando e adequando prioridades. E aí vem a terceira coisa. Qual a metodologia que sempre foi usada no discipulado na Bíblia? A metodologia é simples, é essa aqui. Você quer unção? Preste bem atenção. Você quer unção? Você quer mesmo ser cheio de Deus, cheio do Espírito? Já vi muita gente falando, você precisa obedecer a Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. Tá bom, eu sei que essas coisas são essenciais e não as estou descartando. No entanto, a gente está tratando aqui de alguém que disse, eu vou caminhar com Deus. Logo, se vai caminhar com Deus, está orando, está lendo a Bíblia, está buscando, ok. Você quer unção? Preste bem atenção. Você quer unção? Você quer ser cheio, porção do Espírito? Preste atenção, irmão. Você precisa aprender a andar em humildade. E dois verbos são conjugados na humildade: é servir e seguir. Tem que parar de ser dono do próprio nariz. Porque pessoas que são donas do próprio nariz não seguem ninguém. São altivas. Tem que seguir.
Eu já falei antes, eu não estou desprezando o que eu falei antes. Eu falei antes que quem escolhe com quem a gente vai seguir é Deus, não a gente. Mas tem que servir. Quer unção, quer aprender a caminhar com Deus. O texto diz para a gente no capítulo 19 lá. Capítulo 19, versículo 19. Desculpa, versículo 21, se eu não me engano, diz assim: que Eliseu seguia Elias e servia-o. Objetivamente, Eliseu servia Elias. E era assim que ele estava aprendendo a caminhar com Deus, humildemente. Esse texto está para nós, revelando como era a estrutura de vida daqueles caras lá. Mas isso acontecia na vida comum, do dia a dia. Isso não acontecia debaixo dos holofotes para que as pessoas aplaudissem e falassem: rapaz, que servo de Deus maravilhoso, olha aí, o cara está servindo, o cara está fazendo, está acontecendo. Não é o serviço público, não é a agenda de igreja, não é esses serviços de ministérios de igreja. Isso é servir ao outro. Servir ao outro. Teve um pastor que Deus levantou para ser meu discipulador. Caminhava ali, grudado, para buscar Deus. Nessa época, o que Deus demandava desse pastor, eu dizia assim: pode contar comigo. Pode contar comigo. Estou aqui para ajudar, pode contar comigo. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Eu queria era unção, como eu continuo querendo unção. Então se eu digo assim: posso servir, eu posso me gastar, eu posso me doar, eu posso me entregar, eu posso mesmo fazer isso, porque eu quero mais de Deus. Não existe unção sem serviço e sem submissão. Não existe. Aí a gente vê pessoas vazias na pregação, no louvor, no coral, no cântico, nisso, naquilo outro, nos ministérios todos vazios, porque não tem unção. Sabe por quê? Porque unção é conjugado com dois verbos: servir e seguir. Está lá, está no ensaio, a pessoa que está conduzindo fala assim: irmãos, agora a gente precisa fazer isso. Você não segue. Fica brincando, perturbando, mas não segue. Você está onde for, alguém chega e fala: rapaz, agora tem que ser desse jeito. Você fala: não, peraí, não é assim não. Alguém pergunta assim: algum voluntário para ajudar? Ou seja, na mesma hora fala: eita, estou com uma dor nas costas. Mas não é para carregar peso não. Ah, mas é porque eu também estou com sinusite. A hora, estou com a agenda cheia, estou cheio de compromisso, eu estou com problema, eu já largo 9 horas da noite. As prioridades, quando não estão sendo submissas a Deus, as prioridades vão lhe detonar, e estão lhe detonando. Se você não as sujeita a Deus, para que Deus diga para você o não e o sim, você será detonado, porque o mundo e a cobiça desse mundo quer matar você. A metodologia do discipulado é simples. Não é ninguém maior do que ninguém, ninguém melhor do que ninguém, ninguém é dono de ninguém, ninguém manda em seu ninguém, mas ambos querem servir ao outro. Ambos querem seguir tudo que Deus disser. Ambos. Isso é o discipulado.
Ou eu poderia dizer, essa é a essência que amarra a vida de um discípulo. É por isso que Jesus traduziu isso de uma maneira bem simples. Falou, se alguém quiser me seguir, vir após mim, vai precisar aprender a me servir. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Você sabe que cruz é essa que Jesus se refere lá? É o ministério. A cruz não é aquela pessoa que você tem que conviver. Você diz assim, fulano, eu tenho que conviver lá no trabalho. É uma praga. É a minha cruz. É não. Sua cruz é o ministério. O que Deus quer. Porque Deus quer que você pegue essa pessoa que é uma praga do seu lado. E você a ame. E a abençoe. E quer que você faça isso também com a outra que está do seu lado. E quer que você faça também com a pessoa que está lá na sua casa. Sabe, irmãos, ser gasto pelo serviço para o Senhor, é de repente você vai para o trabalho, você serve a Deus. E você diz aqui, olha, eu estou fazendo o meu melhor, ninguém está vendo, eu não estou recebendo recompensa, não tenho nada que eu possa ganhar, mas Deus está vendo e eu quero amar a Deus, eu quero conhecer a Deus. Aí você sai do seu trabalho, pega um trânsito daqueles que quebra você chega, fica irritado, você chega em casa, você está morto, está cansado, quando você vê a sua mulher, ou quando você vê um filho, ou quando você vê seu pai, quando você vê alguém cansado também, você na hora faz assim uma teclinha lá dentro do seu coração e fala, eu vou servi-lo. Eu não vou me sentar no sofá, eu não vou reclamar, eu não vou esbravejar, eu não vou dizer que agora é minha vez, agora é o meu direito, agora eu tenho que tomar banho, agora eu vou comer, agora eu vou me servir, agora alguém me sirva. Não, eu vou dizer, agora, cheguei em casa, pessoas estão aqui precisando de um servo. Um servo de Deus, que segue a Jesus. Segue a Jesus. Quero chamar você para um ponto de definição, irmão. É um ponto de definição. Tenho certeza, mas é certeza. Se eu pudesse dizer para você, eu estou vendo isso, você não ia acreditar. Mas eu estou vendo. O próprio Espírito de Deus aqui entre nós, passando com o seu manto, e está debruçando sobre a igreja, está deixando um manto sobre a igreja, dizendo assim, você sabe o que eu lhe fiz, você sabe que eu lhe chamei, você sabe que você é meu, você já sabe o que eu lhe fiz, agora a pergunta que você precisa responder, e é só você que pode responder, é, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Você vai dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, pode fazer de mim o que quiser, eu quero, Senhor, eu vou te buscar, eu vou te amar e eu vou servir. Ou você vai dizer, rapaz, foi bom, gostei da mensagem, o pastor prega bem, mas final do ano, tanto compromisso. Quando tiver tempo vago, eu vou ter que ir para o shopping para poder comprar os presentes de fulano, A, B, C e D. Dá não, hoje não dá não. Faz o seguinte, pastor, prega de novo em janeiro. Janeiro está mais light, aí dá. Amém, irmão? Ou você vai pegar as suas juntas de boi e vai queimá-las. O que é que você vai fazer? O ministério ou a vocação profética da igreja é isso. É de gente obcecada, mas seca mesmo por Deus, que diz assim, Senhor, eu te quero, eu vou, Senhor, me dá pessoas para te buscar, me ajuda nessa empreitada, Senhor, me usa, reorganiza minha agenda, Senhor, eu quero esse negócio. Esse é o espírito da vocação profética. Esse é o espírito de Elias, que agora está em porção dupla
sobre Eliseu. E hoje o manto passa aqui por você. O que é que você diz para Deus? Vamos orar. Queria convidar o conselho para vir para cá, a gente distribuir a ceia. Enquanto o conselho vem para cá, você que está aí, eu queria perguntar a você, irmão, que resposta você dá? Que resposta você dá? Nós vamos servir a ceia, enquanto você está dizendo a Deus alguma coisa bem pessoal. Quando a gente acabar a ceia, eu vou fazer um convite. Então, participe agora dessa ceia. Talvez você possa dizer para Deus enquanto come: Senhor, o Senhor tem parte comigo, mas eu não tenho tanta parte assim com o Senhor não. Eu vou comer o pão, vou beber o vinho, para ninguém ficar olhando para mim, ficar pensando em mim alguma coisa, mas eu não vou topar não, hoje não, tá? Ou talvez você possa pegar o vinho, pegar o pão e dizer: Senhor, eu reconheço que o Senhor não mediu preço, não mediu cansaço, não mediu vontade. O Senhor se gastou por mim, seu corpo foi gasto, seu sangue foi derramado, e hoje eu estou aqui para dar o meu corpo para o Senhor, e dar minhas veias, dar meu coração, dar o meu sangue, a minha garra para o Senhor. Quero convidar você a participar da ceia, irmão. Os presbíteros vão passar por aí, vão distribuir. Você vai receber e vai esperar até que todos tenham recebido. E depois a gente vai comer junto e beber junto também. Só Jesus.